Olá, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria Santíssima, e desde já agradeço pela atenção e pelo seu tempo. Neste vídeo da série História da Igreja Católica, Doutores e Doutoras da Igreja Católica, irei falar sobre o Papa São Leão Magno. Ele é mais conhecido com esse nome, mas também conhecido como Papa Leão I. E antes de continuar nesse vídeo, peço a gentileza, caso você ainda não seja inscrito, inscreva-se no canal, compartilhe com outras pessoas, deixe aí seu comentário, ative o botão de notificações para estar recebendo novidades sobre o conteúdo no canal. Então, o Papa São Leão Magno, ele é o primeiro sucessor de Pedro a receber esse título de Magno, que quer dizer grande, pela sua atuação em excelência no período que ele viveu. Ele nasce por volta do ano 400, depois de Cristo, e falece em 461. E nesse período ele tem uma trajetória de excelência nos campos da teologia, da pastoral, da política. E quando aqui menciono política, a igreja desde a antiguidade ela tem uma relação, ela tem um posicionamento político, e ao dizer isso, nós não estamos aqui falando de questões partidárias, e sim simplesmente falando de que a política é uma das forças que, por assim dizer, movem o mundo. Então, ele foi essa figura central na teologia e na história da Igreja Católica. Ele foi canonizado pelo Papa Sisto III e declarado doutor da Igreja pelo Papa Bento XIV. E o que fica marcado na história de São Leão Magno é uma questão política diplomática, novamente enfatizando a importância do Papa ao longo da história do cristianismo, da história da Europa, e como que hoje, se o Papa Francisco ou seus sucessores tiveram alguns posicionamentos perante questões políticas, não se trata de uma questão ideológica ao partido, mas sim da posição. O Papa, ele tem por autoridade o poder temporal, ele é submetido ao poder atemporal divino, mas ele tem responsabilidade perante as questões do mundo. E veremos a seguir um trecho de um filme, de um dos eventos mais marcantes da vida do Papa Leão Magno, que foi seu encontro com Átila, o Huno, em 452. Naquele momento, Roma estava ameaçada de invasão pelas forças de Átila. Então, Leão liderou uma delegação que se encontrou com o líder em Mantua, conseguindo convencê-lo a retirar suas tropas da Itália. Então, veremos nesse filme de 1954, claro que o filme ele faz uma representação, tá? Necessariamente não é uma documentação histórica, mas apenas aqui para despertar da nossa imaginação acerca de como pode ter sido esse encontro. Guardati dall'uomo che ti affronterà senza le armi. Sta attento, Attila. Potrebbe essere un terreno. Vuoi che abbia paura di qualche pezzo di legno? Chi sei tu che osi attraversare la mia strada? Sono Papa Leone.
il servo dei servi di Dio. Io non conosco il tuo Dio. Ma egli conosce te, Attila. Sorveglia ogni tuo gesto, legge nel tuo cuore, parla al tuo spirito con la voce di coloro che hai sacrificato alla tua ambizione. Non ho varcato le Alpi per sentire prediche. Lo so. Sei impaziente di arrivare a Roma. Non c'è più nessuno a difenderla ora. Puoi ridurla a un cumulo di rovine. Puoi uccidere tutti, vecchi, donne, bambini. Ma ricorda, Attila, il sangue degli innocenti non si cancella. Ricorda, fratello, il sangue degli innocenti non si cancella, ricadrà su di te. Quali parole pronunciò ancora il vicario di Cristo nel tentativo di placare la barbarica furia del condottiero Uno? Nessuno poté udirle. Si parla di questo come di uno dei più grandi misteri della storia, ma forse non è un mistero. Papa Leone non poté usare altro linguaggio che quello divinamente semplice del Vangelo. Un linguaggio accessibile a tutti gli uomini di buona volontà, romani e barbari, grandi e umili, schiavi e condottieri. Ma era Attila in grado di comprenderlo? Non ho altro da dirti. Sta a te decidere. Bom, então vamos lá para a questão histórica e de vida de São Leão Magno. Ele é um papa que nasce na transição, né, do século IV para o século V. Lembrando que no século V, né, surge, mais para o final do século V, é o surgimento da Idade Média, que é conhecida como Alta Idade Média, né, que é o desenvolvimento histórico desse período, né, do século V até o século X. E o contexto de desenvolvimento, né, cultural, político e religioso, né, tem como centro ainda a vida em Roma. É claro e evidente que o cristianismo ele estava em expansão, não somente em Roma, na Itália, mas ele estava em expansão em outras regiões da Europa. Mas a vida política, cultural, ou por assim dizer, o centro do mundo, ainda, né, era em Roma, né? Então, tinha essa visão romana, né, e a sede, né, do ministério petrino, né, estava em Roma. E o Papa São Leão Magno foi o 45º Papa da Igreja Católica, né, exercendo o ministério petrino de 440 a 461. Ele é filho de Quinziano, né, que é um aristocrata romano. Ou seja, nós estamos aqui já na visão religiosa onde o cristianismo ele passa por aquelas sucessivas ondas de perseguição. Então nós já temos aqui um momento de superação dessas perseguições, né? Já tivemos aqui o Edito de Milão, o Edito de Tessalônica, enfim, todos esses éditos, né, para
consolidar e garantir a prática religiosa, né, do cristianismo. Ele foi diácono em Roma sob o pontificado de Celestino I, e ele se tornou um diplomata proeminente sob o Papa Sisto III, que, a pedido do imperador Valentiniano III, enviou a Gália para resolver uma disputa. Vale lembrar que a Gália é a atual região da França. E é interessante que na Europa, no desenvolvimento do cristianismo, nós temos, né, o cristianismo consolidado ali em Roma, mas ele se expande já na região de Gália, onde até mesmo Paulo, né, esteve nessa região, que hoje nós temos como território francês. E é interessante destacar essa questão de diplomata. Nós vimos lá no início, o trecho do filme, né, o Papa Leão I, né, com Átila, mas ele já tinha adquirido uma grande experiência nessas negociações. A disputa que aqui nós temos, ao qual está sendo mencionada, é dentro da região da Gália, onde ocorria naquele momento um conflito entre o general romano Aécio e o prefeito do pretório, Albino. E esse papel, né, reforçou sua imagem como hábil diplomata, né, e líder eclesiástico, ganhando reconhecimento em uma época de tensões políticas e militares no Império Romano. Ou seja, a figura do Papa, né, tem a questão religiosa, tem o caráter divino por trás, né, do ministério petrino, mas com muita sabedoria, né, ao conseguir resolver essa disputa, por questões políticas do próprio exército romano, as dimensões de hierarquias, ele ganha moral e um reconhecimento, né, essa sua habilidade diplomática. Tanto que hoje, como eu já mencionei, a figura do Papa, né, enquanto chefe de Estado, ele não representa apenas uma identidade religiosa, ele apresenta uma identidade política. E essa identidade política, ela traz a relação de um Estado, né, o Vaticano, após o Tratado de Latrão, ele é o Estado, né, e o chefe do Estado é o Papa. Então, podemos dizer que essa herança, né, essa negociação, essa visão de mundo, ela é uma herança, né, desde o Papa Leão I. Então, na sucessão de eventos, né, quando nós temos um período, né, de instabilidade, né, existia uma instabilidade interna no Império Romano, né, e existia uma instabilidade externa. Afinal de contas, né, o Império Romano ele está sob constante ameaça, né, de invasões de outros povos. E ao mencionar isso aqui, nós estamos mencionando dentro dos acontecimentos da época, porque hoje em dia alguns historiadores vão apontar que, bom, o Império Romano, já que ele expandiu para todo lugar, ele invadiu várias terras, agora ele não está sendo invadido. As pessoas que foram conquistadas estão reivindicando as suas terras, né? Então, isso é uma forma moderna, né, atual de analisar. Mas na época, o que acontecia? A igreja sediada em Roma, boa parte da população era cristã, e você tinha pessoas, né, além do universo romano, que não haviam sido convertidas ou não pertenciam ao cristianismo, e isso trazia ameaças, né, ao próprio povo, porque essas invasões elas não ocorriam de uma forma pacífica. Boa parte das pessoas que morriam eram pessoas inocentes que não tinham uma relação direta com o conflito. Então, nessa figura, né, do Papa, ele vem para intermediar toda essa questão. E é evidente que, posteriormente, eram muitas dessas invasões, né, de constantes conflitos,
evidente que chega uma hora que ele não consegue mais segurar as pontas, por assim dizer. Se essa negociação com Átila, né, foi em 452, depois, mais à frente, teve um outro general, né, dos povos, não eram, né, romanos, chamado Gensérico. Ele, novamente, né, o Papa Leão I, ele se apresenta como um líder e negociador exímio. Por qual razão? Porque Gensérico voltou a saquear Roma, ou seja, Átila, naquele momento, ele se retira, mas era algo inevitável. O que Leão Magno faz é evitar o saque de... Ele não evita o saque de Roma necessariamente, mas ele persuadiu, né, convenceu Gensérico a poupar a vida dos habitantes e impedir a destruição completa da cidade. Então, essa intervenção limitou os danos e foi vista como um ato de liderança e compaixão pelos cidadãos romanos. Então, ele ganhou notabilidade, né, por ter negociado, né, uma disputa entre líderes, né, do sistema político romano. Agora ele protege a cidade, ele ganha notabilidade, né, e fama entre os cidadãos romanos e vai consolidando essa questão diplomática e política de São Leão Magno. E isso endossa, né, a questão de ser chamado de Magno. Né? O termo não é a partir do momento que o Papa Bento XIV declara ele como doutor da Igreja. O próprio povo, ou na própria história da Igreja, do desenvolvimento da história cristã, né, ele ganha esse título, né, pela sua habilidade política. Bom, isso é um dos pontos. Um outro ponto que eu vou chamar a atenção, né, tendo em vista que ele traz uma unidade à ortodoxia cristã. E nós temos aqui que, quando nós falamos dessa definição, o que é a definição de ortodoxia? É uma crença que ela não se mistura com outras crenças. E no período que ele viveu, surgiram várias correntes teológicas adversas, com outras pessoas vão já colocar com o termo de heresias, e o Papa Leão Magno, né, foi defensor da fé católica ortodoxa, porque hoje nós pensamos a Igreja Ortodoxa do Oriente, tá, mas só temos essa divisão a partir de 1054, muito tempo depois, né, do Papa Leão Magno. Mas o que eu estou mencionando essas questões? Ele tem essa função política, mas agora nós temos o desenvolvimento, né, da função teológica e doutrinal, né, do mistério de fé ao qual, né, o Papa tem que defender. E se nós pensarmos, nós estamos aqui por volta, né, do século IV e V, pensando na história da Igreja, no desenvolvimento dos conceitos teológicos, muito do que nós temos hoje como doutrina ou vertentes da teologia surgem nesse período aqui. Tá? Ainda é um período de grande desenvolvimento, né, das bases da doutrina cristã, da doutrina católica. E para essas bases continuarem sendo sólidas, era preciso, então, a ortodoxia, ou seja, esta é a fé que nós recebemos e não a mistura de outros conceitos. E uma das correntes, né, que tinha na época de São Leão Magno, ele combate, né, com sucesso o maniqueísmo, que se espalhará de África até a Itália, celebrando vários concílios. Aí você fala, o que é o maniqueísmo? Vale lembrar que o maniqueísmo foi combatido, influenciou muito, né, Santo Agostinho, mas ele foi combatido, né, por São Leão Magno. Então, assim, resumindo bem, que o tema aqui não é do maniqueísmo, mas o maniqueísmo ele tem um dualismo cósmico.
Então ele acreditava na existência de dois princípios eternos e opostos, o bem e o mal. O bem estava associado à luz e ao mundo espiritual, enquanto o mal era relacionado à escuridão e ao mundo material. E essa visão dualista postulava que a realidade era campo de batalha entre essas duas forças. E temos aqui até mesmo o conceito, né, de Deus e o diabo, né, Satanás. Então, no maniqueísmo, Deus era a fonte de toda a luz e bondade, enquanto Satanás, né, o príncipe das trevas, era a origem do mal. E esse conflito entre luz e escuridão era considerado eterno e sem a possibilidade de reconciliação total. E o que aqui acaba acontecendo é que e esse tipo de mentalidade, essa visão, primeiramente, é uma visão platônica, né, esse dualismo. Temos aí depois o neoplatonismo, e o porquê que isso é considerado, né, perigoso para a fé cristã. Porque pelo próprio fato, você vê o mundo sempre nesse embate entre essas duas forças, ou como a própria matéria fosse má. Não, a matéria ela não é má, porque nós temos aí um princípio de substância, né? Não tem como a matéria ser má, tendo em vista que ela é uma matéria criada por Deus. E o maniqueísmo, ao colocando a matéria como algo ruim, o aspecto da carne como algo ruim, então coloca no princípio divino como se a partir do princípio divino poderia ocorrer algum tipo de maldade. Então, assim, de modo básico seria isso, resumindo, né? Como que se houvesse a possibilidade, né, do mal surgir a partir da essência bondosa de Deus. É até um princípio contraditório, mas nesse sentido, né, é combatido. E o que tinha uma prática muito comum que começou a se expandir, né, dentro do universo cristão, que a salvação, né, no maniqueísmo envolvia práticas ascéticas. O que é ascético? Que tem que se elevar o espírito para purificar a alma e libertá-la do mundo material. Então, tinha uma prática que incluía um jejum rigoroso, uma abstinência sexual e renúncia às posses materiais, visando a libertação espiritual. Então, colocava muito o ser humano fora da realidade desse mundo. E isso não é uma visão necessariamente cristã. O jejum faz parte, práticas ascéticas faz parte, várias outras questões faz parte da espiritualidade, da realidade espiritual, mas não dessa forma, né? Porque você coloca simplesmente a questão material como algo muito distante da vida do ser humano e coloca a própria visão da criação como algo muito negativo, uma forma muito pessimista, né? Nós temos aí essa própria imagem que eu estou colocando é apenas para levar a um aspecto imaginário da questão. Muitas vezes até hoje as pessoas veem, né, o mundo como esse duelo, né, constante de Deus, né, contra o diabo, né, e que a partir dessa tensão dessas duas forças que surgem o mal no mundo, né? E Santo Agostinho, embora que não seja o tema da questão, inclusive convido você a assistir o episódio sobre Santo Agostinho, que também é um doutor da igreja. Ele fala que o mal ele é uma carência do bem. É diferente de falar que o mal é a ausência do bem, é uma carência. E o bem carecendo cada vez mais. O que seria essa carência? O ser humano tem a capacidade de fazer algo bom, mas ele desiste, ele se afasta da verdade, e se afastando da verdade, ele não vai tendo convicção para permanecer no bem. Então, uma visão já diferente. Mas colocar simplesmente o que acontece no mundo tão somente enquanto uma relação entre forças da luz e forças diabólicas é desqualificar até mesmo a relação do próprio ser humano na questão do livre-arbítrio, na questão da graça. Eu já falei disso aqui no episódio de São Bernardo, que ele fala sobre a questão do livre-arbítrio, a questão da graça. Então, nós não estamos destituídos totalmente. O ser humano, sim, tem a questão do pecado, mas nós não estamos destituídos totalmente
da capacidade de fazer o bem. Novamente, o mal ele surge a partir do momento que nós não estamos tão convictos da verdade que nós devemos praticar, e com isso, né, existe a possibilidade de surgir o mal. Bom, depois, outra heresia que foi combatida aí por São Leão Magno foi o pelagianismo, que brotou em Aquileia, né, sétimo bispo de Altino, né, que informou Leodo que estava acontecendo em Aquileia, onde presbíteros, diáconos e clérigos que haviam sido perseguidos por Pelágio foram admitidos à comunhão e uma abjuração explícita de sua posição. Então, a outra corrente. E o que é o pelagianismo? Ele tem uma característica muito assim, parecida com o maniqueísmo, né? Foi desenvolvida por um monge chamado Pelágio, e que ele desenvolveu aí aspectos centrais da doutrina cristã, mas ele desenvolveu exatamente desafiando sobre a questão do pecado original e a graça divina. Simplificando, Pelágio ele vai negar o pecado de Adão. Então vejamos, então, ele nega o pecado original. E ao dizer isso, o que ele disse? Que o pecado de Adão afetou apenas a ele próprio e não a toda a humanidade. Então ele acreditava que os seres humanos nascem em um estado de pureza moral e não herdam a culpa ou o pecado de Adão. Assim, cada pessoa seria responsável apenas por seus próprios pecados. Então temos aqui um reducionismo do pecado. As escrituras dizem, né, que o pecado, se um homem morreu, não é o que diz nas escrituras? Então Cristo, né, ele morre para que todos vivam. E temos que tomar cuidado com essa questão, não vou entrar no mérito do pelagianismo, é só apenas dizendo o que é essa heresia, de que se não houve, então, pecado para toda a humanidade, então não havia necessidade do sacrifício universal ou da redenção em Cristo ou por Cristo. Entendeu? Então, novamente, o pelagianismo nega o pecado original. O ser humano ele nasce numa pureza moral. Então, da onde vem? Aí que é uma questão, da onde vem no ser humano a capacidade de fazer muitas vezes o que ele faz, de forma tão horrenda, de forma tão cruel. Se ele nasce de uma pureza moral, então onde que vem essa, por assim dizer, corrupção? Então é uma outra heresia que tinha na época. E uma outra heresia que também nós temos, que foi o priscilianismo, que espalhava especialmente na Espanha. Então veja a quantidade de trabalho, né, que o Papa Leão Magno teve. Né? Ele teve a frente diplomática das dimensões temporais, mas ele também trabalhou muito nas dimensões atemporais, que é naquilo que tem a ver com a doutrina cristã, a espiritualidade. E então, como nós vemos, né, Leão Magno ele não hesita em intervir na política interna do império para assegurar a ordem e estabilidade da igreja. Porque o que acontecia na época? Muitas vezes, quando surgiam essas heresias, isso servia como massa ou combustível para mobilizar muitas pessoas e termos aí desestabilizações na ordem social. Né? Então, o priscilianismo, né, ele, novamente, ele tem uma característica parecida com essa questão do maniqueísmo, pelagianismo, e é um sincretismo religioso. O principal ponto é isso, do cristianismo. Ele começa a pegar emprestado, né, teorias de vários outros lugares para tentar dar resposta a outras questões. Então, os priscilianistas defendiam um estilo de vida austero e rigoroso, promovendo jejuns prolongados e abstinência de certos prazeres mundanos, como parte essencial da prática espiritual. E ele incorporava elementos do gnosticismo e do maniqueísmo,
combinando conceitos cristãos com ideias esotéricas e dualistas. Certo? Então, vamos só dar um exemplo, e aqui não é atacando ninguém, é só dando um exemplo que acontece muitas vezes nos dias de hoje. A pessoa, ela, né, vamos colocar aqui, ela se identifica como católica, né? Dizer que ela é católica é uma outra questão, por qual razão? Se ela é católica, então ela não pode ser espírita. E se ela é católica, ela também não pode ficar acreditando em posicionamento astral, ou muito menos falar sobre mapa, como que chama? Que chama? Mapa, constelação familiar, ou acreditar em signos, né? Isso não tem a ver com a prática da essência, né, do cristianismo católico. A pessoa fala, mas você está me criticando? Não estou criticando ninguém, só estou dizendo que a ortodoxia é isso. A fé cristã, ela traz essa essência, e esse priscilianismo, ele vai pegando outras correntes e colocando dentro da prática do cristianismo, e correntes e modos de pensamento que não estão de acordo com o próprio evangelho. Podemos até dizer que, em tempos modernos, nessa modernidade líquida, onde muita coisa vai se misturando, nós temos aí um novo tipo de priscilianismo, né? Porque priscilianismo é o nome, né, do pensador que desenvolve esse pensamento, né? Mas aqui é também combatido pelo Papa, né, São Leão Magno, né? E o priscilianismo foi condenado pelo o concílio, eu coloquei o conselho aqui, mas o concílio de Nice, né, ele é combatido nesse aspecto. Então temos mais aí uma doutrina refutada. Agora, o que pega muito, né, de todas essas heresias é uma famosa obra, na verdade, o que São Leão Magno teve que escrever, né, que sucedeu ali o Concílio de Calcedônia, né? Ele escreve, né, a carta famosa, né, Carta Flaviano, né, que é o tomo chamado de Tomo de Leão, que condenava o monoifisismo, né, que teve essa repercussão não apenas em Constantinopla, mas em toda a cristandade, incluindo a Gália. Então, o que seria isso, né? Durante o seu pontificado, realizou-se, né, foi em 451, realizou-se o Concílio de Calcedônia, que proclamou a divindade e a humanidade de Cristo, consubstancial ao Pai pela sua divindade, consubstancial a nós pela sua humanidade. E aqui esse termo consubstancial, novamente, convido você a assistir um dos primeiros episódios dessa série, que é de Santo Atanásio, que traz essa defesa. E até hoje existe, eu acredito que não muito dentro do universo católico, mas li várias questões sobre, né, em outras denominações cristãs, ainda essa dificuldade de entender, né, que Jesus ele tem a mesma natureza do Pai, né, ele é consubstancial ao Pai, e que é muito difícil nós entendermos isso, pensando que nós estamos falando na dimensão, o que nós vamos ver aí até no próprio princípio, né, aristotélico, né, de categorias, né? A categoria divina, ela supera todo o princípio de comparação, né, de ser humano com algo divino. Agora, o que nos aproxima de Deus, é que nós somos consubstancial, né, na humanidade. Isso não quer dizer que, ao sermos consubstanciais, nós temos a mesma essência. Mas nós temos uma natureza humana, essa natureza humana nos identifica com o Cristo. E sendo Cristo homem, não tendo pecado algum, ele nos redime. Então vocês percebem que, se nós voltarmos lá na questão do próprio pelagianismo, do maniqueísmo, são pensamentos que já
contradizem a própria essência, a existência do próprio Cristo. Porque se o maniqueísmo é uma força que habita fora de nós não temos responsabilidade sobre ela. E se no pelagianismo o pecado diz respeito somente a nós mesmos, então o sacrifício, o mistério da encarnação de Cristo, ele é inválido. E eu percebo muitas vezes que essas teorias elas surgem ao longo da história, né? Surgiu novamente, agora nesses momentos, tudo para sempre descaracterizar o que o nosso Senhor Jesus Cristo fez. Então, o que essas heresias monofisistas ou essas tentativas de dividir a igreja, né, elas mantiveram a separação entre pai e filho, que era considerado inferior ao pai, mas Leão ele restabeleceu a tradição ortodoxa na sua famosa carta dogmática a Flávio, né, Tomos Leonis, né, Tomo de Leão é uma carta, e isso foi aprovado pelo concílio, deixa eu arrumar aqui, pelo concílio, com as palavras, Pedro falou através de Leão. Isso aqui é muito bonito, né? Ó, Pedro falou através de Leão. É consubstancial, ele retoma aquilo que Santo Atanásio disse, afirma, declara, esta é a fé da igreja, ortodoxia. Nós estamos aí num momento, não só agora, nesses dias, relativizar. A gente começa a relativizar as coisas. Muitas vezes a gente relativiza as coisas porque a gente não tem argumento suficiente da nossa própria fé. Então, no contexto, né, desde a sua primeira carta sobre o monofisismo, escrita a Eutique, até a sua última carta dirigida ao novo patriarca de Alexandria, né, Timóteo Silócio, ele é uma clara abordagem de Leão, é evidente, que foi fortalecido de forma positiva e sistemática pelo primado da Santa Sé. E o monofisismo de Nestório, ele vem exatamente nessa dimensão de querer negar a divindade de Jesus. Só porque ele é homem, então ele não é divino. Então é uma questão de doutrina cristológica. Então o Papa Leão Magno, ele exatamente entra nessa ortodoxia, naquilo que diz respeito ao desenvolvimento da doutrina cristológica. Se hoje nós temos, né, uma visão ou entendimento, né, de quem é Jesus Cristo, é graças a esses grandes homens que elaboram o sentido da fé. E essa questão monofisista, né, que surge exatamente nesse período, é que Jesus tem apenas uma única natureza. E o que nós temos que entender? Então vamos lá. Essa única natureza, ela seria divina ou uma fusão da divina e humana, uma vez de ter duas naturezas distintas. A divisão é a humana, o termo monofisismo vem do grego monos, né, que monos, e physis, natureza. Então, uma só natureza. Então, quando o monofisismo ele surge com Nestório, né, em reação ao nestorianismo, que enfatizava a distinção entre as naturezas divinas, humana e a divina de Cristo, de forma a inseparar as duas pessoas diferentes. Então, o monofisismo, que é da doutrina cristológica da Igreja Católica, né, e foi debatido intensamente exatamente no concílio, né, de Calcedônia em 451. Então, aqui, o que fica o embate? O concílio realizado em 451 declarou que Jesus Cristo tem duas naturezas completas e distintas, divina e humana, que coexistem de forma inconfundível, imutável, indivisível e inseparável na única pessoa do Verbo encarnado. E por causa desse concílio, né, de Calcedônia, nós temos uma formulação teológica que ficou conhecida na época e fica conhecida até hoje. É motivo ainda de estudo, porque não tem como esgotar, né, esse mistério de revelação, que é a doutrina das duas naturezas, ou a união hipostática. Então, esse debate sobre o monofisismo foi crucial para a definição da cristologia.
ressaltando a importância de afirmar que Jesus Cristo é totalmente Deus e totalmente homem, sendo capaz de mediar entre Deus e a humanidade. Mais à frente aí, nós temos outros embates teológicos, mas a primeiro momento aqui houve já um cisma oriental. Antes mesmo do cisma, né, de 1054, aqui nós já temos um cisma, porque algumas igrejas não aceitam o concílio de Calcedônia, né, que levou ao surgimento de igrejas cismáticas, como a Igreja Ortodoxa Copta, a Igreja Síria Ortodoxa, até mesmo a Igreja Apostólica Armênia. Nós estamos falando aqui de cisma no sentido teológico, né? Mas esse conflito, esses embates aí teológicos, eles trazem um entendimento mais profundo, né? Mais adequado ao que diz respeito à fé em Cristo, né? Então, num contexto, olha, perceba como que Leão I ele vai trazer, né, essa riqueza, né, teológica, mas ele mexe na questão política, porque aí o patriarca de Constantinopla, né, Flaviano, excomungou o monge Eutique por causa de suas concepções e pregações monifistas, né, dizendo que Jesus ou é uma coisa ou outra, né. Então a Igreja Católica vai dizer, não, Jesus é totalmente Deus e totalmente humano, não tem como você separar uma coisa da outra. Então o monge recorreu ao Papa e enviou uma carta dogmática a Flaviano, né, que é o Tomos Flaviano, expondo de forma concisa e confirmando a doutrina da encarnação e da união da natureza divina e humana na única pessoa de Cristo. Então nós temos essa dimensão. Então o resultado de tudo isso? Você fala, o resultado de tudo isso são apenas disputas teológicas. Sim, são a partir dessas disputas teológicas que nós temos a apuração dos conceitos teológicos que nós acreditamos no dia de hoje. Essa é a dimensão, porque se não existir essas disputas, né, análise dos termos teológicos, análise dos termos filosóficos, como que nós vamos ter então uma nova forma de concepção? Quando eu falo nova forma, por que acaba acontecendo? Surge formas de entender a fé. E quando surgem as crises, se não conseguir ter um entendimento claro, a gente pode ficar com uma fé abalada. Quando eu falo de fé abalada, estou falando da tua relação íntima. Porque se não vai tendo um entendimento claro sobre determinada coisa, principalmente aqui, Jesus, na questão de Jesus, né? Então, o que os monofisistas eles entendiam? Que Jesus, a divindade prevalecia sobre a humanidade, ou seja, ele teria apenas uma natureza divina. Não, isso a igreja não é monofisista. Nós vamos ali para a igreja, então tem a igreja católica, né, o cristianismo é hipostática. Plenamente Deus, plenamente homem. Duas naturezas, no sentido até da encarnação. Então nós temos isso como algo que foi desenvolvido. Isso foi em 451, continuou a gerar disputas, né, embates teológicos na época, mas isso é a fé cristã católica. E por último, e não menos importante, gostaria de chamar a atenção para esse livro, né, da patrística, né, de Leão Magno, né, os seus sermões, da editora Paulus, né? Então quem tiver a curiosidade de estar lendo mais sobre esse santo, que traz exatamente os seus sermões, claro que não pegam todos, mas os escritos de Leão Magno são de 3 gêneros distintos, né? Os sermões, as cartas e textos litúrgicos. Embora ainda não se saiba provar precisamente quais desses últimos lhe pertencem, os sermões são quase sempre ligados ao contexto litúrgico
enfatizando o aspecto soteriológico da cristologia. O que é soteriologia? Não é uma outra visão cristã, não. Soteriologia tem a ver com os aspectos da salvação do ser humano. Tem a ver ali um pouco com a questão da escatologia. Escatologia são os fins, né? Mas a soteriologia, né, ela vai exatamente se preocupar com a salvação do ser humano, né? Esse estudo da salvação, né? O termo grego soteria, né? Salvação, e logos, a palavra. E vamos perceber que nos sermões dele, o que nós temos? A necessidade da salvação, a pessoa de Jesus Cristo, a justificação, a redenção, a regeneração e o novo nascimento, né? O novo nascimento mencionado por Jesus, né, no Evangelho, em João capítulo 3, a santificação, a glorificação. Então nós vamos perceber esse tipo de abordagem nos sermões de São Leão Magno. Então é de muita riqueza, né? É um homem de ação, né? Ele é chamado aí de homem de senso da administração, né? Empreendedor, empenhou-se inteiramente por salvaguardar a unidade da igreja e proteger o povo romano da carnificina que os invasores costumavam executar. Naquilo que diz respeito, nós vimos lá no início os embates diplomáticos, né? E esses embates diplomáticos sempre têm como questão, né, pano de fundo, a postura cristã, né, essa crença soteriológica, né, a função, né, do bispo de Roma, né, do Papa, ele tem que resguardar as almas, sim, na questão da doutrina, mas ele tem que resguardar a vida enquanto aqui nessa caminhada, nesse mundo. Então o convite fica na leitura desse livro. Então são vários sermões, eu vou deixar esse livro na descrição de um link, né, do vídeo, para que você possa aí ter acesso ou comprá-lo, né, pela editora Paulus. Agradeço imensamente pela atenção. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Paz e bem. Salve Maria Santíssima.